Só primeiramente agradecer ao Senhor por estar aqui nessa congregação. Nosso amado pastor Jefferson tinha feito o convite, né? Anteriormente, mas não deu para vir, e na festividade ele foi lá e falou assim: quero você lá. Tá bom. Para o presidente se liberar, a gente vai. O pastor Oswaldo liberou, né? Estou sob a bênção do meu pastor. Amém. Né? E aqui louvando, irmãos, adorando o Senhor. Eu sou um adorador igual a vocês. Né? Somos adoradores em Cristo Jesus. É aquele povo que quer subir para o céu. Aleluia. Porque tem um chamado, tem os escolhidos, estamos sendo preparados. Não esqueça disso, irmão. Você foi alistado e está sendo preparado. Para quê? Ganhar almas. Aleluia. Para o reino celestial. Então eu fico feliz de estar aqui nessa manhã, né? Vou falar nessa noite, mas nessa manhã. E obrigado, pastor, pelo convite. Que o Senhor venha abençoar grandemente a sua vida, esse ministério. E eu tenho certeza, irmãos, que esse ministério vai crescer muito, muito. Sabe por quê? Porque tem promessa do Senhor nesse lugar. Quando eu dobrei os meus joelhos ali, o Senhor falou assim: esse lugar é santo. Esse lugar é santo. Esse lugar é santo, igreja. E quando o lugar é santo, Deus se faz presente. É verdade. Aleluia. É mesmo, pastor? Faz. Moisés chegou no Monte Horebe lá, chegou lá. Tira o sandália aí, ô Moisés. Tira a sandália, esse lugar é santo. Então, irmão, se sinta à vontade, porque você está na casa do Pai. Aqui você tem liberdade. Pode glorificar, pode exaltar, pode dizer: o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, Ele é meu Redentor, Ele é meu Salvador. Você pode glorificar o nome do Senhor. Você não saiu da sua casa lá, não, nessa manhã, para estar caladinho, irmão. Abre essa boca santa aí. Amém? Eu vou estar louvando o louvor, logo adiante eu vou estar ministrando uma singela palavra da parte do Senhor para os nossos corações. Amém? Amém. É louvor antigo, todos conhecem. Né? Como é que tira aqui, irmão? Olha! Essa aqui é bênção, né, varão? É, mistério. Mas botei um baterista ali? Tá do Senhor assim, né, meus irmãos? Tudo dá um jeitinho, né? Tudo dá um jeitinho, né? Deixa eu ver se o som tá ligado aqui. Tá. Tá bom essa altura, irmãos? Vamos louvar com calma, não. Vamos louvar todos juntos? Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face, rendemos a ti, pois um dia sua morte, a todos nós, deu completo acesso ao coração do Pai. De novo. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face, rendemos a ti, pois um dia a sua morte trouxe a todos nós, deu completo acesso ao coração do Pai. O céu o véu que separava já não separa mais. Outrora apagada, agora brilha, em cada dia brilha.
pra te adorar e fazer teu nome grande, cantar o louvor que é devido. Irmão, por isso estamos todos aqui. Irmãos, se tem uma coisa que ninguém odeia, é quando você abre essa gargantona sua aí. Quando você louva, adora o Senhor. Você quer ver que você vai bater de retirada? É quando você louva, você clama. É que você está gritando, oh glória! Você está em mistério. Às vezes você percebeu isso, irmão? Às vezes nós fazemos isso. Eu não sei com você, mas comigo às vezes faz isso, acontece isso comigo. Eu estou em mistério, eu vou sozinho. Mas de novo, crente, né, meu? Aí você está falando sozinho, o camarada está muito lá, não está entendendo. Você doidou. É nóis. Intimidade com Deus. Aleluia. É intimidade com Deus, irmãos. E quem tem intimidade com Deus é agradável ao Senhor. Aleluia. Antes eu me conhecia Jó, de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei. E rapaz, tá fora a nota, tá? Antes eu me conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que eu tenho, você também sabe, meu Redentor, me alegre minha vida, mais e mais. Joga na cabeça do Senhor. Senhor, antes eu só ouvia falar, Senhor, mas agora eu conheço, eu sei quem tu és, eu sei que o Senhor é Deus de perto, Deus de longe, e sabe quem me conhece. Sonda-se me conhece, meu coração, meu Senhor, sabe, sou limitado, mas eu confio em seu amor, sendo pois seu filho, venho te dar louvores. Que bom, né? Que bom é sua vida em minha vida. Irmãos, Jó não tinha mais nada quando ele estava com a Eva. Só o casco, o telho e os cachorros lambendo as suas feridas. Hoje, eu tenho muito mais do que isso. Cristo Jesus, o meu Redentor, é tudo. Deus operou na vida de Jó somente porque justo, fiel, íntegro, verdadeiro, adorador. Só isso. O que Deus quer de mim e de você, irmãos? A não ser a nossa adoração? Opa, perdão, irmão. A não ser a adoração que vem da parte do Senhor. Por favor. Porque a adoração, irmãos, ela vem da alma, vem de dentro do coração, né? Eu gostaria que os vossos irmãos abrissem as vossas Bíblias. Vamos já na palavra, depois canta mais uns louvores aí. Levíticos, livro de Levíticos, Levítico, capítulo de número 14, né, que eu falei? 14. Vou pôr lá meus olhos aqui, né, irmãos? Pastor, dos 15 anos começa a ficar falhando na visão. Aí, né, pastor? É verdade. 14, versículo. Eu vou começar ali, irmãos. Levítico, capítulo 14, versículo
34. Ele pode ficar de pé só para administrar só esse início. Vai dizer assim a palavra do Senhor: quando entrardes na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: faze-me que há praga na minha casa. E o sacerdote ordenará e despejem a casa, antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa. Aí o 37 vai dizer assim: e examinará a praga, se nas paredes da casa há manchas esverdeadas, ou verdes, ou vermelhas, e pareçam mais fundas do que a parede. Até aqui, irmãos. Quando o Senhor, segundo a sua palavra, escreveu isso, os mandamentos, quando o povo saiu ali do Egito, e o Senhor disse para Moisés: olha, Moisés, tirarei o povo da servidão. Existe um tempo determinado por Senhor, irmãos, que tudo que nós passamos, provações, um dia cessa. E ali o povo, muito tempo no deserto, o Senhor viu a oração de alguém. Você sabia que a sua oração é importante? A sua oração move os céus. E alguém ali, em meio ao Egito, orando, clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, tira-nos daqui, não aguentamos mais. A prova está grande, Senhor. Os nossos têm morrido constantemente por causa de Faraó, por causa da servidão. E o Senhor ouve, irmãos, a oração de servo do Senhor. Eu tenho certeza de que Deus ouve, porque eu sou testemunha disso. Você é testemunha de que Deus ouve a oração. E quando o povo sai ali, Deus com mão forte através do Senhor, quando Deus agora fala para Moisés e Arão: olha, vai, diga a Faraó que o povo vai sair. Não interessa como vai ser, mas ele vai sair. Mas não tem problema, eu vou endurecer um pouquinho o coração de Faraó para ele ver, porque vai ter que dar valor. Irmão, tem coisa que Deus vai dar valor, né? Deus põe na prova, mas você tem que valorizar. E Deus agora vai falar assim: olha, Moisés, avisa para Faraó, seu irmão, que foi criado juntos, que não conhece a história, que eu vou tirar o meu povo daí. Só Moisés, eu vou endurecer um pouco o coração dele para ele ver que ele é Deus. Deus faz isso, irmãos. Às vezes nós queremos dizer que nós somos maiores que Deus, sabe, irmãos? O ego, nosso ego faz isso. Não, eu faço, eu sou, não é, irmãos. Deus é tudo. Aleluia. Deus faz tudo. Ele só complementa em nossa vida alguma coisa que está faltando. Se estiver faltando, ele vai pôr no lugar. Ah, vai, pastor. Vai, põe. Ou na dor ou no amor ele coloca. Isso é fato. E o povo sai do deserto. Mas antes disso, irmãos, o povo vindo lá do Egito para cá, para chegar até a Nova Canaã, ou Canaã, passou tribulações, dificuldades, passou fome, passou sede. E o povo, irmãos, o povo hebreu, israelita, da mesma forma que ele cria em Deus, ele desobedecia a Deus. Somos como nós. Nós cremos, mas às vezes desobedecemos. Olha, nós aceitamos, mas às vezes parece que nós não aceitamos. Nós caminhamos, mas às vezes paramos no meio do caminho. E muitas vezes, uma vez só, Deus falou assim: olha, Moisés, o povo só está reclamando. Tem mandado alimento, água, carne, frango no deserto para vocês. Te mando uma nuvem para refrigerar vocês. Ou
para tirar o calor, e à noite eu dou uma aquecidinha, porque o meu fogo fica constante aceso no arraial. Eles reclamam. Olha, diga para o povo marchar. E agora, Deus, no caminho, houve uma situação no qual Deus agora usa Moisés, porque estava acontecendo muitas coisas terríveis no meio do acampamento, a ponto de Deus, o descendente de Corá, sugar tudo, rasgar uma fenda e destruir tudo. Aí Deus falou: olha, Moisés, o povo aí está meio rebelde, faz o seguinte, sobe o monte. Lá eu vou colocar umas leis que tem que estar seguindo a risca. Tá bom, Senhor? Irmãos, parece que quando o profeta não está no lugar, parece que corrompe, né? Parece que quando o homem de Deus não está no lugar, as coisas se corrompem. Parece que quando o pastor não está no local, as ovelhas dispersam. Será que foi só lá? Ou é aqui nos dias de hoje? Moisés sobe a primeira vez. Sobe lá, o Senhor começa a fazer com os dedos, escrever os mandamentos. E Deus olhou para o arraial, estava uma bagunça, sabe por quê? Arão, irmãos, existe crente frouxo? Existe, irmãos. Existe. Deus não se agrada a minha vida, a sua vida no meio da peleja. Não se sinta frouxo no dia da guerra. Não dê essa vantagem para o seu adversário. Mas Moisés não é culpado disso não, irmão. Moisés não é culpado. Moisés estava fazendo o que Deus mandou. Vem, mas eu vou escrever algo. Chegou a hora que Deus falou: Moisés, desce lá de rápido. O povo lá está tudo doido lá embaixo. Acho que foi lá que foi constituído o carnaval, viu, irmãos? Aparentemente. Sabe por que eu falo isso? Porque agora o povo diz que Moisés ficou 40 dias lá no monte, falando com Deus, Deus falando com ele. Arão, ao invés de ser um homem de Deus, se posicionar, foi frouxo. Aí vem o adversário, o inimigo, começa a sofrer. Ei, ele morreu. Ei, o pastor não está aqui, vamos fazer alguma coisa diferente? Olha, o Deus que nós servimos, que está com Moisés lá, os bichos já comeu ele, Arão. E isso, irmão, o adversário é perito em minar a sua bênção, em querer tirar a sua bênção. Aquilo que Deus te deu, alguém vai dizer: você não é merecedor. Aquilo que Deus tem promessa, ele vai falar assim: você não tem promessa. E a mentira do diabo, irmãos, Satanás é perito em mentir e enganar. Ele vem com sopros. Fala, sabe que o inimigo, às vezes não sempre, ele vai usar alguém para sussurrar no seu ouvido e vai dizer: você pode, não tem problema. E ele sabe que tem problema e que não pode. Mas, Arão, vamos pegar os ouros, as pratas, vamos fazer um Deus novo aqui pra gente. Olha só isso, o servo de Deus lá em cima. Vamos dizer, o pastor presidente lá em cima falando com Deus e os camaradas aqui embaixo bagunçando. Fizeram um bezerro. E aí começou, irmãos, orgias. Vai dizer isso, amigo. Quando Noé chegou lá, irmãos. Imagina, irmãos, o seu pastor chegando e aquela bagunça na igreja, tudo fora do lugar, tudo a contenda, a confusão. E ainda adorando Deus estranho. Moisés falou: não é possível isso. Jogou as pedras que Deus escreveu. Aleluia. Foram quebradas. E aí ele posicionou diante daqueles homens, os descendentes de Corá, porque foi eles que começaram. E disseram: olha, vamos fazer um negócio aqui? Se vocês são comigo, Deus de Israel, vem pro lado de cá. Deus faz isso, irmãos. Se você é de Deus, vem pro lado de cá. Se não for, serve para amarrar. Quando eu falo em lepra aqui, irmãos, é pecado, viu? A lei mosaica era para que o povo não pecasse, não mudou de lá para cá, viu? Não esqueça disso. É complemento dos dias de hoje, através de Jesus Cristo. Depois eu vou falar um pouco o que quer dizer lepra.
Mas o povo se corrompeu a tal ponto, irmãos, que agora Moisés tem que tomar uma posição. E às vezes temos que tomar posições, seja no nosso trabalho, seja no nosso ministério, seja na sua família, dentro do lar, dentro da casa. Porque isso é bom e agradável a Deus. Porque não podemos corromper os bons costumes. Aleluia. As coisas boas. Glória a Deus. Ô Arão, se você quiser ficar com Deus, fica. Mas quem está comigo, quem é com Deus, vem para cá. Quem é contra Deus, fica para o lado de lá. Irmão, com Deus não se brinca. Deus é fogo consumidor, mas também é justiça. Ele é o fiel e verdadeiro Deus. Não há outro Deus maior que o nosso Deus. Não se engane. Se alguém falou de algum Deus diferente aí, rejeita, põe de lado. Agora o povo fica do lado de Moisés, aqueles que são a favor de Deus, do servo do Senhor. E Deus vai abrir uma lacuna no chão. Existe divisão, sim, irmãos, daquele que serve e daquele que não serve. Deus vai pôr em xeque-mate a minha vida, a sua vida sempre. O que é bom para você, o que não é bom para você. Deus faz expiação de você. Se você é fiel, se você é justo. Se você não é fiel, se você não é justo. Tudo é posto numa balança, por quê? Porque naquele dia não vai ter desculpa. Naquele dia não vai haver desculpa, porque o próprio Senhor vai pegar o seu pastor como rebanho e vai dizer: vem, filho amado, fizeste o que eu tenho mandado. Só que você sabia disso, irmão? Quem vai se apresentar diante do céu, diante do Senhor? Nós todos seremos apresentados. Se nós permanecermos fiéis até o fim. Glória a Deus. Mas pastor, o que você está falando? Porque nesses dias difíceis, irmãos, o pecado tem corrompido, não os de fora já estão perdidos, mas tem tentado entrar na igreja para corromper a igreja do Senhor. Verdade. Isso aconteceu com Moisés. Aí ele escreveu os livros Pentateuco, os 5 livros, e um desses livros chama Levíticos, que é a lei de algumas coisas que ele colocou aqui. E ele está falando sobre lepra aqui. Não se engane, Deus, ele é fiel, verdadeiro, e ele vai ser justo com você, desde que você seja justo com ele. Ele vai dizer lá que a videira, né, ele é o lavrador, e nós estamos os ramos que estão direto na videira. Se ela for podada, vai crescer. Se não prestar, ele vai cortar. Ele corta, irmão. Mas ele não quer cortar. Ele vai cortar se você quiser que seja cortado. Mas primeiro ele vai podar. E para podar dói, viu, irmãos? Você quer podar? Ele vai cortar. Cortar as asinhas. Vai cortando. Para que você venha crescer. Agora o Senhor fala para Moisés: olha, escreve aí. Ele começa lá no capítulo 13. Se você ver lá no capítulo 13 de Levíticos, ele começa lá. Algumas coisas sobre a lepra. A lepra, para mim, ou para você, nos dias de hoje, e naqueles tempos, era considerado um pecado, irmãos. E quando você não cometia pecado, você tinha lepra? Irmão. Mas por que você está falando aí, pastor? Porque Jó não tinha pecado. Jó, ele era fiel, verdadeiro, honrava ao Senhor, fiel, se afastava do mal. Mas sempre Satanás é sujo, né? Ele sabe que Satanás sempre vai diante do Senhor pedir alguma coisa contra você. Aconteceu com Jó, irmãos. Senhor, Satanás, de onde você vence? Eu venho de rodear a terra. Ele rodeia. Viste o meu servo Jó, homem íntegro, fiel, verdadeiro, se desvia do mal? Também, né, Senhor? Você dá tudo para ele. Também, Senhor, você dá riquezas, gados, camelos, sabedoria, porque Jó era sábio, irmãos.
Jó dava conselho, era de graça, viu? Não era cobrado, não. Hoje o pessoal tem na internet cobra, né? Como o nome do pessoal que vai na internet aqui é os coach, né? Os coach. Jó, eu estou com um problema acessar, o que você acha? Vem cá, eu vou te orientar. Faz isso, assim, isso. É igual o pastor, né? Os pastores fazem isso. Pastor, eu estou com um problema lá em casa. Como é que eu faço? Vem cá. Assim. Vai dar certo? Vai. Pela palavra que está em mim, eu profetizo que vai dar tudo certo. E dá certo, irmãos. Porque a palavra de um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem peso. E agora, Jó, acometido da leva, mas ele tinha pecado. Não, irmãos, nós somos pecadores, né? Nós não somos isentos do pecado. Mas a Bíblia vai dizer que Jó era íntegro. Sabe o que é íntegro, irmãos? Pessoa íntegra. Você já conheceu alguém íntegro? Eu já conheci pessoas íntegras, irmão. Olha, você quer ver uma coisa? Tem pessoas que, aparentemente, olha, eu vou dizer algo para vocês aqui. Eu trabalho na Casa Baiana e fizemos uma obra missionária dentro da Casa Baiana, na Praça Ramos de Azevedo, pastor. Juntou eu, mais alguns profetas lá, tudo doido com Jesus, né? E ali nós fizemos uma obra. Toda quinta tinha culto. E ali nós ministrávamos. E ali ganhamos muitas almas. Ali pessoas, casamentos foram restaurados. Glória a Deus. Ali pessoas endemoniadas, o demônio saía, era expulso. Pagamos um preço, irmãos. Sabe que você paga o preço? Pela obra. Tudo é bonzinho, né? Não, irmãos. Essa obra é de graça, Deus te deu, mas tem arrancar uns toquinhos no meio do caminho. Os espinhos. Para que uma igreja seja sadia, para que eu seja sadio, existe algumas coisas que eu tenho que deixar para trás. Verdade. Eu tenho que deixar para trás. E ali nós fazíamos a obra. Ali nós levávamos pessoas, irmão, pastor, nós levávamos pessoas dali para a igreja nossa, na época era do Belém, inclusive era tudo Belém, nós pegávamos um povo, irmãos, era gente, viu? Você vê como é que é a palavra, né? Nós ministrávamos para eles, ó, tem culto de levar lá para a Zona Norte, ia todo mundo para lá. Obra missionária. Hoje a gente faz culto nos lares, né? Irmão, eu quero um culto no lar. E ali pessoas vão lá e dali são sempre vêm para a igreja, que é o melhor culto no lar. Você já sabia disso? É o culto mais abençoado que eu conheço, é culto dos lares. A gente traz as pessoas vêm para a casa do Senhor. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que a obra não pode parar. Que Deus ainda continua sendo fiel e verdadeiro. Que os projetos do Senhor para a sua vida ainda estão de pé, você sabia? Glória a Deus. Não baixe a cabeça para o adversário. Não dê essa ousadia para ele. Escreveu o Senhor para Moisés as tábuas. E ele vai dizer, olha, quer ver? Eu vou estar lendo alguns versículos. No começo, no 14. Na verdade, ele começa no 13 falando, mas no 14, ele fala sobre o leproso depois que ser sarado, né? Ele vai dizer, olha, disse o Senhor a Moisés. Põe lá, irmãos, põe aqui na 14 em diante primeiro. Isso, versículo 14 de Levítico. Não, 14, 1. 14:1, capítulo 14. Isso. Sinoplasta, né? Sinoplasta, né? Coisa boa, né? Mais sono do que plástico. O quê? É nada. É benção. É benção, né, irmão? É benção, Glória. vai dizer assim, olha. E o Senhor falou a Moisés dizendo: essa será a lei do leproso no dia da sua purificação. Ele será trazido ao sacerdote. E o sacerdote sairá do acampamento, onde está, vai lá até a casa, e examinará. E eis que a praga de lepra estiver curada no leproso. Então o sacerdote ordenará que eu tome
para aquele que ouve e de purificar duas aves vivas e limpas, e madeira de cedro, escarlate, isopor. E o sacerdote ordenará que mate uma das aves num vaso de barro sobre águas correntes. Até aí. Você vê como que era, irmãos? Para purificar um pecado de alguém. A lepra naquela época, amados, não tinha cura. Hoje é receníase, né, que chama o nome científico. Hoje, no tempo do século 21, nós temos agora até tratamento para isso. Mas o leproso não. O leproso, quando ele estava com a lepra, existia uma consequência. Muitos diziam, ele está em pecado, porque está em lepra. A acusação era direta do judeu. Está em pecado. Já era condenado. Para que essa pessoa fosse absorvida, tinha que alguém lá, um homem de Deus, sacerdote, que eram os levitas, que era separado, que foram separados para isso. E lá ele fazia expiação do pecado daquela pessoa. Mas lepra é uma doença, não é pecado. Mas para o judeu era pecado. E a lepra era uma coisa tão terrível, que quando uma pessoa tinha lepra, teria que se afastar dos seus familiares, do grupo de pessoas, da sociedade. A pessoa, irmão, era condenada a morrer só. Havia lugares separados para pôr essas pessoas, para ficar longe da sua parentela. Que triste, né, irmãos? Imagine, você casado, seus filhos, sua mulher descobre que você está leproso, vai mandar o sacerdote vir na sua casa, ele vai examinar o seu esposo, e se ele tiver manchas verdes esverdeadas, ou brancas esbranquiçadas, e vai dizer que ele tem que sair da sua casa. Tem que isolar ele. Farei um holocausto, purificação, para que o pecado dele seja tirado, para que a lepra seja curada. Era essa a intenção. E por 7 dias será expiado. E se continuar, vai ser separado. O que eu quero dizer para você nessa manhã, eu ia falar nessa noite, né? Que você vai pregar à noite. Que Deus cura a lepra. Glória a Deus. Jesus cura a lepra. Jesus cura pecados. Mas eu pequei tanto. Ele perdoa os seus pecados. Ele não só cura, ele perdoa os seus pecados. Aleluia. Glória a Deus. O sacerdote agora chegava na casa da pessoa, tirava a pessoa do seu lar, da sua casa, e separava. E aquela pessoa, irmão, se não fosse curada, seria condenada à morte, a lepra, até o final da sua morte. Deus é bom demais. Tempo Deus é bom. Glória a Deus. Aí o Senhor, o Deus, nosso Deus, olha para a terra e não vê um sequer justo. Olha que coisa linda. Deus olha para a terra e não vê um sequer justo. Aí ele fala para o filho: filho, vou precisar que você que desça na terra. Procurei na terra e não achei um. Uma. Duas. Desce, filho. Deus é bom, irmão, o tempo todo. Deus envia o seu Filho unigênito e diz para que aquele que todo crê haja salvação. Porque na lei antiga tinha que matar animais, irmãos, para purificar o seu pecado. Você chegava com uma pombinha, com um coelhinho, com um bezerro, com qualquer bicho imaculado, não tinha nenhuma marca, não seja torto, tem que ser perfeito. O sacerdote pegava aquele animal, sacrificava e dizia: Senhor, tira o pecado daquele irmão, daquela irmã. Deus é tão bom, falou assim: filho, vamos acabar com isso. Jesus é bom demais, irmãos.
Você vai morrer no lugar deles, para que ele seja purificado de todo o pecado. Aleluia. Glória a Deus. Forte, Senhor. Obrigada, Jesus. Pode agradecer a Deus que Deus fez isso por você. Aleluia. Ah, eu sou bonzinho? Não. Eu sou merecedor? Não. Não sou. Sou digno? Nem um pouquinho. Mas ele olhou para você e falou assim: eu te amo. Deus te ama, irmãos. Por amor a você, ele fez isso. Por amor à alma, nossa alma, o nosso ser, Jesus nos amou. Glória a Deus. Glória a E Deus. derramou teu sangue precioso Obrigado, lá no Calvário, por você e por mim. Sim, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque naquela época, o sacerdote tinha que fazer isso. Tinha que matar animais. Tinha que sacrificar vindas de animais para purificar o meu pecado e o seu pecado. Mas Deus é tão bom, generoso para comigo, além de perdoar os meus e os seus pecados, ele vai dizer assim: e ainda vou te levar para o céu. Aleluia. Glória a Deus. Ô, irmão. Aleluia. Coisa boa, né? Glória a Deus. Dá um glória aí, irmão. Vou te levar para os céus. Glória a Deus. Obrigada, meu Você não é digno, meu irmão. Eu vou preparar um lugar. Estarás comigo também. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus. Irmãos, voltando em Levíticos, ele dá essa orientação para o povo. Ele dá essa orientação. E a orientação é clara: se tiver em pecado, se tiver com lepra, separado. A palavra vai dizer que nos separa do Senhor é os nossos pecados. Não tem como você aceitar Jesus está no mundo, está na igreja. Crente Raimundo, já viu aquele louvor antigo? Crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo? Depois eu procurei, tipo um forrozinho. O camarada fala: crente Raimundo, crente na igreja e crente no mundo. Quando Elias foi desafiado pelos profetas de Baal, irmãos, foi uma coisa terrível. Porque Jezabel, a demoniada de Jezabel, tinha mais de 400 profetas de Baal. Chegou a hora que Deus incomoda o homem de Deus, Deus incomoda você também, para nós não aceitarmos fogo estranho, Deus estranho. Elias falou: tá bom então, já que você com seus 400, vamos fazer um negócio aqui, vamos ali no monte, vamos fazer uma oração, vamos orar. E o fogo que desceu primeiro é Deus. Quer fazer desafio com Deus, irmãos? Faça. Mas Elias era segundo Deus. Ele falava: segundo a minha palavra. Elias falava isso: segundo eu falar. Porque ele sabia que Deus era com ele. Tá bom. Começa vocês aí. A palavra vai dizer lá em Isaías que eles começaram a gritar. Começaram a se mutilar. E gritavam. E ele só olhando, né? O que está acontecendo? O Deus que você está de férias, está viajando. Está por onde? Até agora não vi fogo nenhum. E ele esperando, irmãos. Ele esperando o Senhor com calma, com paciência. Sabe aquele que espera no Senhor alcançaremos coisas grandes, porque, irmãos, não é nada na pressa, é tudo no tempo do Senhor. Aleluia. Não adianta você meter os pés pelas mãos. Existe um tempo determinado no céu e na terra para você e para mim, que está na mão do Senhor. É o tempo dele, não o meu tempo. Aleluia. E eles tranquilos esperando. E aí, como é que é? Vai descer fogo ou não vai? Tá bom, chega, acabou, agora é minha vez. Irmãos, Elias era tão audacioso, cheio de Deus, que ele faz assim: tá bom, vou preparar. Irmão, sabe que você tem que preparar o altar?
preparar o altar. O pastor sabe o que eu estou falando. Nós que somos servos e servas do Senhor, tudo que você fazer, preparar algo para o Senhor, ora antes, direciona essa oração para aquilo que você quer. E Elias falou assim: deixa eu preparar o altar. Foi buscar água no riacho, no ribeiro, que não era perto. Colocou a madeira. Sabe o que Elias faz, irmão? Joga água na madeira. Pode pegar água molhada a fogo? Não tem como. Elias era folgado, irmãos. Vamos dizer, no tempo de hoje, folgado. Mas eu vou mostrar para esse povo aí. Esses endemoniados. Molhou, encheu tanto que ao redor, que ele cavou uma cova ao redor do holocausto, que a água se juntou ali. Agora Elias põe as mãos, levanta as mãos para o alto e diz: Senhor, Deus de Israel, se o Senhor é Deus comigo, segundo a minha palavra diante do Senhor, desce fogo. Não, fogo desceu, o holocausto foi queimado. Sobrou nada, vai dizer a Bíblia, que até o local onde tinha água foi seco. Deus poderoso. A fé é uma coisa invisível, irmãos. E a fé está dentro de você. A fé inabalável é quando todas as coisas estão acontecendo e você acha que não tem jeito, e Deus fala: tem jeito sim. Eu sou contigo, vou te resolver os seus problemas, vou te ajudar, vou resolver todas as coisas. Fica tranquilo. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica tranquilo. Glória a Deus. Eu prometo, eu cumpro. Foi cantado Deus de promessa? Deus do deserto? É bom estar no deserto, porque Deus ali vai ensinar você o que é ficar no deserto. Porque quando você estiver na plantação, você vai saber: ô glória, aleluia, já passei por lá, eu sei que é isso. Irmãos, deserto também é bênção. Ah, pastor, você nunca passou o que eu passei. Glória a Deus. Não tem como você ir para o exército, se alistar, se você não for para a guerra e sentir a guerra. Não tem como você passar por uma prova e depois dessa prova você sair gritando glória a Deus, aleluia, e lá na frente alguém vai dizer: é isso. Já passei por isso. Já sei como te orientar. Olha, filha, eu passei assim, assado. E Deus me deu vitória. Deus vai te dar vitória também. Aleluia. Eu creio, Jesus. É desse jeito, irmãos. Não conseguimos ou não podemos sair das responsabilidades que Deus nos dá. E uma das responsabilidades é ser fiel. Difícil. Sabe por que, irmão? Difícil desses dias de hoje? Porque o inimigo vem de todo lado. Meu Deus do céu. O mundo oferece coisas que você nem imagina. Que aos seus olhos, aos meus olhos, é lindo, maravilhoso. Mas para Deus é abominável. Por isso, quando nós nos alistamos em Cristo, temos que rejeitar muitas coisas. E tinha uma coisa que esse povo de Deus não fazia, era rejeitar. Tudo era lícito para ele. Paulo falou: tudo é lícito, mas nem tudo me convém, irmãos. Tudo eu posso, mas nem tudo eu posso colocar as mãos. Nem tudo eu posso colocar meus pés nesse lugar, ou naquele lugar. Tem lugar que não é para você estar, só se Deus te mandar aí. Aí você vai. Quer ver uma coisa interessante? Eu trabalho ali na Toyota Savó, ali na Santo André. Irmãos, não estou julgando aqui, eu estou falando o que é real, o que é verdadeiro, que eu presenciei e eu, como pastor, repreendi a pessoa. Crente pode beber, irmão? Crente pode beber, irmão? A diretora pega, compra um monte de cerveja e me chama: ô Rui, vamos beber uma focinha. Ô Luciano, eu não bebo.
Mas por quê? Eu sou crente. Ah, tá, então tá. Teu irmãozinho lá que é diácono. Eu, Leandro, tá bebendo, irmão? Não tem problema não, pai. Não tem problema. Você é diácono, tem certeza que você é diácono na casa do Senhor? Seu pastor não orientou você não? Então melhor você ficar no mundo, irmão, porque o mundo faz isso. Você é servo do Senhor. Não tem problema não, pastor. Então, né? Eu separei, irmãos, coisas que você vai ter que chegar. Você como crente, você que é servo do Senhor, sabe que é certo e errado. Se você vê seu irmão fazendo aquilo que não agrada a Deus, chega em particular e chama ele. Assim que a Bíblia fala, chega em particular. Irmão, não faça isso. Não, meu pastor não liga não. Ele sabe. Não, então, se ele não sabe, você está em pecado, irmão. Não faça isso. Trabalhando na Honda, outro presbítero. Pensa nos camaradas todos, irmão. Assembleiano. O camarada falava palavrão o dia inteiro, irmão. Misericórdia. Meu Deus. Ah, cuidado com essa língua. Cuidado com a língua. A ira faz isso, né? A pessoa fica irada e fala um monte de besteira. E o camarada começou a falar um monte de palavrão do lado dele assim. Misericórdia, ô diabo, vem cá. Chamei de canto. Que negócio é esse, irmão? Não foi, pastor? Você viu o que você falou aí? Não percebi, tá no automático já, irmãos. Falou em bom tom, todo mundo ouviu você falando. Não faça isso. Daqui a pouco eu estava vendo uns hinos lá, uns rock. Falei, irmão, o que é isso aí, irmão? É louvor? Irmãos, misericórdia. Não, irmão, não faça isso. Você é titulado como um homem de Deus aqui dentro da empresa. Você sabe que você é evangélico. Não, mas o Espírito Santo não me incomodou nisso. Não incomodou, mas eu estou te falando. Não, mas meu pastor não vai falar nada. Guarão. Irmãos, pessoas, isso eu falo, dentro da casa, dentro da congregação, bate no peito, eu sou crente. Não é não. Porque continua fazendo as práticas do mundo. Que crente é esse? Por isso que Elias depois disse assim, ó, não puxei ele em dois pensamentos. Se Deus é Deus, serve a Deus. Se Deus é Baal, serve a Baal, serve ao mundo. Deus não tem parte com Belial. Deus não tem parte com o pecado, irmãos. Verdade. Vai bem. Se você sair dessa situação, vai bem. O povo era assim, irmãos. Pense num povo terrível, que é o povo de Deus. Ô Moisés, estamos com fome. Tá bom, vou orar a Deus. Deus vai dar providência. Deus manda aquelas codorninhas, né, irmãos? Manda maná do céu. O povo come. E a lei era, olha, coma diariamente aquilo que Deus te mandar. Deus manda você fazer algo e você vai e corrompe aquilo que foi mandado. Deus dá uma ordenança, não faça isso, você vai lá e faz. Desobediência contra o Senhor. O povo, o maná você vai comer diariamente. Não adianta você pegar o maná e levar e esconder em casa. Não, ao povo, não, vou levar, vai que acaba. Providência é providência, irmão, não acaba. A providência é providência. Deus não vai acabar enquanto Ele não determinar. Se Ele for que vai mandar maná, Ele vai mandar maná até a segunda ordem. Mas alguns pegaram aquele maná e levaram para dentro de casa. Chegou no dia, cadê? Estragou, apodreceu. E Deus não avisou? Avisou, mas o povo gosta de se corromper muito rápido. Esquece da presença do Altíssimo e se corrompe com qualquer coisa. Deus, pela sua infinita misericórdia, irmãos, Ele é bom para com o seu povo. É bom, o tempo todo que foi dito aqui.
O tempo todo Deus é bom. É nós que somos maus. É mesmo, pastor? Somos. Quando agimos, quando pensamos, quando julgamos, quando olhamos, quando falamos. Verdade. Sabe por quê? Porque isso é do homem. Natural. Nós fomos feitos do pecado. Começou lá em Adão e Eva. A serpente usando Eva. Eva, fala para Adão. Não tem problema não. Isso aí não vai morrer. Inimigo soprando, irmãos. Ele faz isso, sabia? Ei, vai para a mão. Oh, pode entrar. Vai naquele lugar. Ela falou tanto no ouvido de Eva que Eva foi lá e chamou Adão ainda para comer a fruta do pecado, né? Não podia, que era o fruto daquele lugar não podia ser comido. Olha, o fruto da vida que está no jardim, esse não pode comer, mas o que está fora você pode comer, não tem problema. Mas esse aqui não. Imagine Eva olhando para a fruta, que fruta linda. O inimigo soprando no ouvido. Ei, Eva, pode? Não. Deus falou que não pode. Não, não pode sim. Mas por que não pode? Porque eu vou morrer. Quem falou que você vai morrer? O Deus, nosso Deus. Não vai morrer não. Ele fica assim, irmãos. Ele sopra nos nossos ouvidos, tenta soprar, né? Aqueles que têm discernimento. Faz isso. Não faça isso. Não, isso vai dar certo. Irmãos, por isso que nós temos que ser direcionados pelo Espírito Santo. É Ele que decide o que é certo e o que é errado. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja nessa manhã. Aleluia. Deus tem providência para você. Deus tem salvação na sua parentela. Deus tem algo extraordinário para a sua vida. Não se engane disso. Não deixe o inimigo ficar falando que você não é, que você não pode. Tudo posso naquele que me fortalece, como diz Paulo. Mas o inimigo sempre vai ser, esse é o inimigo da sua alma. Vai dizer que em Reis 5:10 que Naamã era um grande homem de Deus, um homem de exército, grande homem no exército sírio. Ele vai dizer lá no começo, porém leproso. Mas sempre no nosso meio, onde você estiver, sempre Deus vai abrir, ou vai abrir uma oportunidade para você. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus conhece o seu levantar e o seu deitar. Deus esquadrinha a nossa alma, o nosso espírito. Então, aquele povo, alguns dos povos, alguns dos judeus, alguns dos descendentes de Israel, estava na Síria. E Naamã, general, porém leproso. Grande homem, vai falar que é um grande homem de Deus. Mas não conhecia Deus na verdade ainda. Mas sabe que existia um Deus. E uma mocinha jovem falou assim para a mulher dele: ah, minha senhora, se o meu Senhor fosse até a cidade, o qual está o profeta, ele seria curado. Deus levantou quem? Uma jovem, uma criança. Por isso que eu falo, onde você estiver, Deus vai levantar alguém, irmãos. Quer ver uma coisa? Eu estava trabalhando ali na Magazine Luiza, ali no Shopping Aricanduva. Quem conhece? Magazine Luiza Aricanduva, que é grandona, aquela loja grandona. Eu ainda não era pai. Isso há mais de 12 anos. Nenhuma história de alguém, né, pastor? Graças a Deus, por tudo testemunho. Eu ali, fazendo a obra. Irmãos, crente é... Onde você está, você é luz. Sabe por quê? Porque as pessoas te acham lá, viu? O inimigo também sabe que você está lá. Vem
trabalhando, tranquilo. Saía, lembra da obra que fazia na Casa Bahia? Nós íamos para vigílias. Quer resultado? Busque ao Senhor de todo o seu coração. Quer receber bênção? Busque ao Senhor de todo o seu coração. Quer receber vitória? Busque ao Senhor todos os dias da sua vida. Glória a Deus. Pastor Rui lá, vendendo. Não era pai ainda. Buscando ao Senhor, vigílias, madrugadas, oração, pregando, ganhando almas, curando os enfermos através de Jesus Cristo. Mas isso não levava no coração. Você sabia disso? Tudo que você fizer perante ao Senhor é para Ele. Tudo é para Ele. Tudo é para Ele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aleluia. Glória. Quando você faz para Ele, automaticamente Ele retribui a você. Oh, glória! Glória a Deus. Aleluia! Por que você está falando isso, pastor? Lembrei de Naamã, leproso. Ele reconheceu o Deus de Israel. Porque o profeta, ele achou que o profeta ia receber ele com honras. Vai lá! Depois eu volto na história lá da Magazine, porque eu estou só fazendo um comparativo. Vai lá! Fala com o profeta nem tchum. O profeta, ó, vai lá no Rio Jordão, se joga 7 vezes na barriga. Irmão, general de guerra, como Naamã, acho que ele pensou assim, mas será possível? Será que ele sabe quem eu sou? Achamos que nós somos alguma coisa. Achamos que nós somos alguma coisa. Somos, diante de Deus, somos grandes homens e mulheres de Deus. Mas Naamã ainda não tinha, como Jó, conhecido Deus de verdade. Ele sabia que existia o Deus de Israel. Sabe por que ele sabia? Porque ele teve cativo, tirou de cativo lá, Judá, de Jerusalém, alguns que estavam lá na Síria. E essa mocinha falou para a serva, para a mulher dele, falou assim, ó, vai lá, em Samaria, o profeta está lá. Chegou lá, irmãos, o profeta nem tchum. Vai lá. Ah, não vai me recepcionar? Não. Foi igual aqui quando eu cheguei, os irmãos me recepcionaram com alegria. Ô, pastor Rui, você veio da Assembleia de Deus. O pastor Jairo falou, não, foi o pastor problema. É surpresa, então é surpresa, irmão. Deixa aqui, é surpresa. Ele não falou nada para os irmãos? Não, é surpresa. É surpresa. Deus é Deus de surpresa. Naamã se jogou 7 vezes no rio. Sabe como é que é, irmão, para você receber a bênção? A primeira vez você vai e nada. Segunda vez você vai, nada. Acho que Naamã está pensando, esse camarada aí que me enganou. Terceira vez, nada. Quarta, nada. Quinta, nada. Sexta, aquele tempo eu que existia. Mas o profeta falou 7 vezes. 7, perfeição de Deus. Número 7 é a perfeição de Deus. 7 vezes vai. Aí diz que quando ele sai curado. Aleluia. Glória a Deus. E Deus aí falou assim, eu vou pegar das terras de Judá, terra de Israel, um pouco de terra e trazer para cá. Porque eu conheci um Deus de Israel, eu conheci um Deus que cura, eu conheci um Deus que cura lepra. Nenhum da medicina aqui nessa cidade da Síria conseguiu me curar, mas um Deus, através de uma vida de uma jovem, usou o profeta para dizer, seja curado. Mas vai ter que nadar, tem processo. Para você, às vezes, adquirir algo na sua vida, irmãos, você tem que passar pelo processo. Aleluia. É Jesus. Pastor Rui, buscando a Deus todos os dias, no campo, no trabalho, o pastor faz isso, né? Está aqui, está lá. Quem vai recompensar ele? Deus, irmãos. Quem vai te recompensar? Do que tem feito pela obra, pelas coisas da obra do Senhor? Deus. Estou lá, vendendo, irmão. Escuta essa. Irmão Rui, sem filho, a irmã Miriam, sem filhos,
Deus prometeu um filho lá no passado, usou um irmão, uma profeta. Passou os anos. Quero contar isso para você, testemunho. Vivo. Casei. E eu e minha esposa combinamos, daqui um ano nós vamos ser pais. Homem falando, viu? Eu falando, ela falando. Amém? Vamos sim. Um ano, irmãos. A minha esposa é cometida uma doença chamada lúpus. Veio falar lúpus. E aí ela não descobria essa doença. Graças a Deus tinha plano de saúde muito bom. Passou numa médica, a médica quase matou ela no coração. Nossa, essa doença é grave. Você pode morrer, porque se pegar isso, pegar aquilo, você vai morrer. Aí, irmãos, acabou. Mas para quem serve Deus morre? Não. Deus ainda da tribulação fiel. Deus é fiel, irmãos. Se você for fiel, ele continua sendo fiel. Aleluia. Glória a Deus. Falei agora. Agora eu vou me entregar na mão do Senhor. Porque os médicos podem falar o que for, mas Deus ainda não falou. Eu só vou desistir se Deus falar assim: não tem mais jeito. E aí começou as dores. Aí achei pela honra do Senhor, eu achei uma doutora chamada Malu. Hoje é minha amiga. Uma velhinha desse tamanhozinho. Virou amiga, é verdade, pastor. Virou amiga, 20 anos já tratando amiga. Hematologista, doutora Malu, Maria Luísa. Aí, a amiga falou para ela assim: Malu, eu quero ser mãe e o Rui quer ser pai. A Malu olhou para ela assim: esquece, você não pode ser mãe, nem o Rui pode ser pai. Mas por quê, pai? Por quê, doutor? Porque você tem uma doença, se você ficar, talvez você morra, você é criança. Esquece. E nós que cremos, somos servos do Senhor e serva do Senhor. Crê, somente cremos. E nesse vai e vem, irmãos, buscando o Senhor. Era monte, era oração, era vigília. Deus falava. Espera. Aí, vou falar algo para você aqui que é coisa de homem. Tem coisa de mulher, tem coisa de homem. Falei para minha esposa: vou fazer os exames. É espermatozoide que fala, né? Fiz aquele exame de espermatozoide e tal. Para ver se eu estava apto para ser pai. Porque nós criamos, Deus vai nos dar um filho. Só pela fé. Você tem fé, irmão? Faz os exames. Leva para o médico. O médico olhou e falou: "Só dá risada na minha cara, irmão." Falei: misericórdia, meu irmãozinho aqui. Filho, esquece. Você não pode ser pai. E aí, irmão, o que você faz agora? Mas por quê? Os seus espermas são preguiçosos. Aqui nem chegou nem 20% do que você precisa para ser pai. Tem que ser pelo menos 90% ou 100%. Isso é um baque, irmãos, para você, homem, e para a mulher, que a mulher espera de você alguma coisa em relação a isso. Eu falei para minha esposa: meu Deus ainda não falou nada. Se Deus não falou, irmãos, continua a fé. Aí, estou lá trabalhando na Magazine Luiza. Veio uma senhorinha, pequenininha assim, veio comprar um tablet. E esse tablet não tinha na loja. E naquela época a Magazine já era perita em pedir pedido na internet e vem para a loja e entregava na casa da pessoa. Hoje agora todo mundo faz, né? Hoje todo mundo faz. Até você pode mandar seu vender para o mundo e entregar na casa de alguém. E aquela mulher conversando com ela. Ela não quer comprar um tablet para minha filha de 12 anos, ela precisa para estudar. Eu disse: irmã, só que não tem esse tablet aqui na loja. A senhora tem fé? Quando eu falei isso, quando você tem fé? Ela disse: oh, glória, eu tenho, irmão.
sou da Assembleia. Eu também sou da Assembleia. Coisa linda, né, irmãos? Quando as tochas se encontram no meio do caminho, né, pastor? As tochas se encontram, é coisa gloriosa. Vai mesmo, irmão. Olha isso. Você crê, irmão? Creio. Então faz o pedido, paga, quarta-feira vem buscar o tablet. Isso foi no domingo comprar. Loja cheia até a tampa. Quem já sentiu quando Deus está falando, no seu âmbito aqui, ó, no seu redor, você não vê ninguém? Loja cheia. Fiz a compra. Ela ia saindo, fui acompanhando ela até a entrada ali. Chegou, ela parou. E quando ela parou, o semblante dela não era mais o mesmo. Rachamama! Começou a falar em mistério. Ei, homem! Aí eu abaixei a cabeça. Então Deus te diz nessa manhã: aquilo que você tem pedido, oh, aleluia, Ele vai cumprir. Glória a Deus. Escuta, e não vai demorar. E ó, filho, você conhece o Deus que está falando com você. Escuta, vai ser difícil. Vai ser tenebroso. Você acha que não vai acontecer? Vai acontecer. Você acha que não vai dar certo? Vai dar certo. Escute, não se preocupe. Eu, Senhor, vou suprir todas as coisas. Não faltará nada. Vai ser terrível, mas eu vou ser contigo. Aleluia. E ó, ô glória. E ali falando mistério, irmão, a loja cheia, ninguém entendeu nada. Tocha, se encontra com tocha, fogo cai. E ali ficamos ali em mistério. Acho que o pessoal falou, esse povo esses dois aí doidaram. Irmão, coisa de louco. E ela saiu falando em língua, foi embora marchando. E eu fiquei ali regozijando. Senhor, obrigado, Senhor. Tu mandaste o profeta aqui na hora falar comigo. E eu já sabia o recado, Senhor, que era um filho. Eu fiquei quieto, não falei para minha esposa. Tem coisa que tem que fazer prova com Deus, irmãos? Tem. E fiquei quietinho, pastor. Falei nada. Sabe por quê, irmãos? Tem pessoas que têm mais fé que você sabia disso? Tem pessoa, ó, às vezes você é casado com uma pessoa que ele tem uma fé, mas a fé sua é sobrenatural, é mais que a dele. Às vezes é igual. Mas sempre vai ter um que a fé é mais sobrenatural que o outro. Eu falo para os pastores, os pastores tudo doido, né? A fé dos pastores é sobrenatural. Da ovelha. A ovelha tem fé. Mas o pastor, a fé dele é fora do padrão. Aí eu, quieto. Falei nada. Aí minha esposa falou, vamos visitar a minha irmã lá em São José dos Campos? Eu falei, vamos. Peguei o carro, eu passei José, chegou lá e começou, querem vomitar. Ânsia de vômito. Sabe o que é ânsia de vômito, irmão? Aí eu falei brincando para a irmã dela, a menina está grávida, Cássia. Ela falou para mim, só se for seu pai. Meu pai ia morrer, né, irmão? A fé dela não é a mesma fé que a minha. A minha está rotação. Mas eu sabia que Deus tinha falado comigo. Você sabe quando Deus fala com você? Deus tinha falado comigo. Aí ela falou essa palavra, eu dei risada. Falei, para, minha. Você está grávida. Para de falar besteira, grávida. Você não viu os exames, não? Você é cego, você não leu lá, não? Seus espermatozoides não servem para mais nada. Falei, mas Deus não falou isso para mim. O médico pode falar o que quiser, irmão. Mas Deus não falou. Mas Deus tinha falado comigo. Naquele dia, naquele domingo. A loja cheia. Usou a profeta para falar comigo. Passou os dias. E ela não parava de ânsia de vômito dentro de casa. Aí eu falei, ô irmão Miguel, vai na farmácia, compra aqueles testes, né? Os testes compra na farmácia, verifica. Ah, você é besta, eu não estou grávida não. Você é bobo. Não faz isso, vai lá. Ela foi na farmácia e pegou, fez o teste. Com azulzinho, irmãos. Ela, não, tá errado isso aqui. Estou falando que a gente tem a fé
E a que está do seu lado, que é crente também, a fé dela não é igual a sua. Não sei por você, mas porque lá em casa é o contrário. Fé sobrenatural em mim, ela tem fé, mas não a fé que eu tenho. Ela disse, não é possível. Sabe quando a pessoa não acredita naquilo e vai, vou comprar outro teste. Foi lá na farmácia, irmãos, foi lá na farmácia e comprou um teste. Fez de novo. Ficou azulzinho de novo. Não é possível! Falei, Miriam, você vai ser mãe. Não pode ser. Meus problemas de saúde, não posso. Calado, não falei nada, irmão. Aí ela foi, fez os exames. Não, perdão. Ela foi no AMA. Pegou uma folga, aí deve fazer lá. Você não é uma pessoa incrédula, né, irmão? Foi no AMA. Chegou no AMA. Chegou lá, a mulher falou assim, a enfermeira, o que você vai fazer? Eu vim fazer um teste de gravidez. Eu fui com ela. Já sabia, irmãos. Você sabe como é Deus. Chegou lá, a enfermeira perguntou, nossa, só tem um, é o último. Era para você, dona Miriam. O último testinho era dela. Então vai lá, entra no banheiro, vai lá e traz para mim. Fez. Entregou na mão da enfermeira. A enfermeira, parabéns, dona Miriam, a senhora vai ser mamãe. A Miriam tremia. Irmão, igual o vara verde. O que foi? Está passando mal? A enfermeira falou que eu estou grávida. Falei, mas já falei. Mas você vai ser mãe. Quem que falou? Deus falou comigo. Como é que você sabe? Deus falou comigo. Mas como? Deus usou alguém para falar comigo. E por que você não falou para mim? Aí ficou com raiva ainda. Deus não permitiu que eu falasse para você testificar agora que é Deus que está falando. Veio uma senhora, uma serva do Senhor, veio ali em direção marchando e falou assim, sabe? E você não falou para mim? Não era para falar para você. Agora eu estou falando para você. Você vai ser mamãe. Você é incrédula, né, Miriam? Você fez 3 testes. Mas ainda não tenho certeza. Eu vou fazer exame de sangue. Olha, que incredulidade vai tão grande, irmão. Quem é assim? Só acredita agora se eu fazer o exame de sangue. Com o exame de sangue não tem como errar. Marcou um dia, fez o exame de sangue, levou para a médica, parabéns, dona Miriam, você vai ser mamãe. Aí ela acreditou. Sabe por quê, irmão? A luta é tão grande, as provas são tão grandes, a incredulidade nesse mundo é grande. O inimigo vai soprar no seu ouvido e vai dizer, você não pode, você não é, você não consegue. Mas e quando Deus não falar que você pode, você é, você consegue, nada pode tirar isso de você. Glória a Deus. Por isso que nós, seres humanos, servos do Senhor, temos que permanecer a nossa fé intacta. Pode, consegue? Consegue. Você vai pedir direção, o Senhor vai tirar. Deus vai tirando, vai abrindo os caminhos, as veredas. Lembra que ela falou que vai ser difícil? Vai ter problema? E para mim não se preocupar que não ia faltar nada. Irmão, pensa na prova que eu estava. Parece que é assim, quanto mais você está na prova, Deus abençoa. Não sei se você já passou por isso. Ficou grávida. Passaram os meses. Quer dizer algo para você, minha esposa é hipertensa. Por isso que a doutora Malu falou, você não pode, você é hipertensa. Se você ficar, você vai morrer. Que Deus fez? Controlou a pressão, irmão. Você toma remédio. Glória a Deus. Ela questionando. Minha pressão não subiu mais. Você não está entendendo, irmão amigo? Lembra que Deus vai estar no controle de tudo? A minha irmã falou isso. Então não se preocupa, irmão. Sua pressão não vai subir. E não subiu, irmãos. 8º mês.
E ela, qual vai ser o nome do meu filho? Eu falei, o nome do general lá de Davi é Abner. Não, esse nome é muito feio. João, a minha sogra, põe João. Ela, não. E ela começou a pesquisar o nome, aí eu acho lá, Natan, profeta. Aí ela leu lá o que significa Natan. Dado por Deus, escolhido por Deus. É esse nome. 8º mês. De madrugada a bolsa estoura. Com 8 meses de história. Pastor Oswaldo, socorre-nos. Fui com o meu cadetão, o cadetão parou no meio do caminho ali da CSB. Liguei para o pastor Oswaldo, o pastor me socorreu, levou no Santa Marcelina. Chegou no Santa Marcelina, lembra que ela era hipertensa? A Santa Marcelina é um hospital de freiras. Eles não fazem parto cesáreo, só normal. Vocês sabiam disso? Eles não aceitam. Eles querem que venha natural. Chegamos no hospital. A Miriam foi para o quarto. E damos as contrações. Chegou lá, o médico falou assim, vai ser normal, dona Miriam. A Miriam, não pode ser normal. Mas por quê? Porque eu tenho pressão alta. Se eu, vai dar eclâmpsia, né? Que fala, né? Pressão sobe. Eu vou morrer, eu, Natan. E ela falou, e agora? Eu falei, o que você quer fazer, Miriam? Não vou ficar aqui, não. Vou lá para o Santa Helena, lá no centro. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. A sua oração já é tão alta. Aqui eu não vou ter o Natan. Eu vou morrer. Ela sentiu isso. Tá bom. Do nada apareceu uma prima dela de Osasco lá, o primo dela, Silvia Paulo. Postou o carro lá, a médica não queria liberar, o médico falou, não libera, se quiser assinar por sua conta, você assina. Eu assinei. Pegou o carro, irmãos. Parece que Deus abriu o trânsito. Tá, irmão? Deus abriu o trânsito. Pegamos ali Itaquera foi direto. Pegou a radial lá e foi direto. Não tinha trânsito, parece que Deus falou assim, vou abrir o caminho. Vocês só vão. Fomos direto. Chegou lá no Centenário. O Silvio encostou o carro. Falou, o que é? O rapaz falou no segurança. É gravidez. Já estava dando contrações. Ah, pegou a maca, já levou ela, subiu. Pai, fica fazendo as questões. Quer ver o filho nascer? Eu quero. Quero ver meu filho nascer. Vai vendo, irmão? Quero sim, doutor. Então, vai preso aí e sobe. Pai de primeira viagem. Pensa, irmão. Entrei, subi, aí a enfermeira falou, senhor, põe esse negócio aqui e vai lá. Aquelas toucas, um monte de coisa, né? Eu coloquei toda a roupa, irmão. Peguei a roupa, coloquei um monte de roupa lá. Cheguei, não era pra fazer isso, era só pra pôr por cima. Pai de primeira viagem, né, irmão? Você sabe. Subi quando eu cheguei lá, sentado, esperando a doutora chamar pra ver o parto. Aí essa doutora Camila, lembro como hoje, novinha. Quem é o responsável pela Miriam Massarotti? Falei eu. Ah, já vou ver, vai nascer já, doutora? Não, filho, já nasceu. Já nasceu? Já? Até hoje eu conto a minha legal, mas você é uma bestada. Era só pra você colocar um negócio, uma touca na cabeça, os puffs aqui no sapato e entrar. Não deu tempo, irmão, Natan nasceu. Tá aí, vivo para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aí, preocupado com o que eu ia fazer, porque não tinha dinheiro, tudo, vamos dizer assim, quebradinho, né? Não faltava comida, nada, mas nunca tinha dinheiro sobrando. Irmãos, o Natan até o dia de hoje ganha coisas. Você acredita que eu não vou comer nada com o Natan? Eu lembrei da palavra da irmã. Não se preocupe, eu vou prover tudo. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Tem mais mistério para contar. Se eu contar aqui, vai ficar o dia inteiro contando aqui o que aconteceu. O que eu quero dizer para você? O que nos separa de Deus é os nossos pecados. Isso é fato. Mas se você for fiel ao Senhor, Ele continua sendo fiel a você. Aleluia. Glória a Deus. Ah, pastor,
pastor, mas não, às vezes eu dou umas vaciladas. É normal, irmão, acontece. Eu vou terminar já. Tá no horário, 11h30 vai dar. Você vê que passa rápido a hora? Mas o que eu faço então, pastor? Às vezes eu cometo alguns delitos. Eu sei que se eu pecar dentro do Senhor e Ele vir, eu fico. Na primeira epístola de João vai dizer assim: filhinhos. Põe aí, irmão, a primeira epístola de João, capítulo 2. Mas tem nada. Primeira epístola de João, capítulo 2. Deixa eu estar aqui. Aleluia, Jesus. Olha que coisa linda. Olha o que o Senhor vai dizer para mim e para você nessa noite. Nesse dia, nessa manhã. Você, irmãos, é escolhida, escolhido do Senhor. Não tem como você fugir, não. Não adianta você falar, não. Você é sim escolhida, escolhido do Senhor. Mas eu posso vacilar, você pode até vacilar, mas Deus está de olho em você. Os olhos do Senhor estão sobre você. Senhor, mas pastor, se eu pecar. Aí a epístola de João vai dizer assim: meus filhos, essas coisas vos escrevo. Não pequeis. Lindo, né, irmão? Ó, João falando. Não pequeis. E se ou se algum homem pecar, se eu pecar, se você pecar, temos, olha que coisa linda, irmão. Você tem, viu? Um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia. Você sabia disso? Glória a Deus. Todas as vezes que nós pecarmos, Jesus nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Por isso, quando nós vamos cear, tocar na ceia do Senhor, Paulo vai dizer: examine o homem a si mesmo. É um ato de confronto, de você tocar na ceia ou não. Pastor, se eu tiver em pecado, cometendo um monte de coisa, não toca. Glória a Deus. Está fraco isso aqui? Terminamos já, irmãos. Só. Glória a Deus. Jesus, ele faz isso. Então, irmãos, preste atenção. Se você fazer algo que não agrada a Deus, existe um justo advogado que é Jesus Cristo. Se você dobrar seus joelhos e falar: Senhor, me perdoa, justo. Senhor, o que eu quero fazer eu não faço, como diz Paulo, mas não quero fazer mais isso. Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe. Me perdoa. Senhor, eu falei até palavrão. Pede perdão. Senhor, toquei naquilo que não era para tocar. Me perdoa. Me perdoa. Só que ele fala assim: escreva para que não pequeis. Para que não pecais mais. Porque nós somos sujeitos a todas essas coisas, irmãos. Queira você sim ou não, somos sujeitos. Então nessa manhã, você que conhece a Jesus como eu conheço, como você conhece, eu vou orar daqui a pouco com vocês, pastor. E se você tiver algo, deixa aqui diante do altar. Glória a Deus. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui. Nós iremos orar por você. Pastor, mas eu tenho passado provas. Estou pedindo algo ao Senhor. Você vai vir aqui à frente e nós vamos orar por você. Senhor, eu estou orando por certa situação. Vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Mas por quê?
Porque a oração do justo tem muito dos seus efeitos. Glória a Deus. Talvez a sua oração não é que não subiu, não chegou, mas talvez o seu pastor põe na sua mão, sobre a sua cabeça e olhando para você, Deus vai abrir os céus. Deus vai abrir as bênçãos sobre a sua vida. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Se o meu pastor colocar a mão na minha cabeça e determinar uma bênção, eu vou receber. Não sei se vou receber agora, mas eu vou receber porque é promessas. Então, se você tiver algo, depois vou estar louvando o louvor, e você vem aqui à frente. Que eu e o pastor Gerson vai estar orando por você. Amém. Amém, pastor? Amém. Tem que pedir autorização para o meu pastor, ele é meu pastor hoje aqui. Vamos estar louvando o louvor, e depois você vem à frente. Amém? Amém. Pode vir todos os irmãos, pode vir toda a igreja, pode É. deixar por todo mundo. Pronto. Pronto. Aí, pastor. Pastor. Presbítero. Deus ainda continua fiel, meu irmão. Amém. Mesmo nós sendo infiéis. Mesmo nós sendo infiel.